Fala aí galera, na aula de hoje eu vou estar falando para vocês sobre capacidades físicas, vou abordar algumas capacidades consideradas básicas, porém essas capacidades básicas são muito importantes ser trabalhadas dentro das aulas de educação física para que o aluno consiga melhorar ainda mais o seu desenvolvimento motor. Antes de começar a falar de cada capacidade física, se você é novo no canal e ainda não é inscrito, eu vou pedir para que você se inscreva e comente sobre o que você achou do vídeo. Isso vai ajudar muito para que eu possa estar melhorando nos conteúdos dos próximos vídeos aí. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Falando de capacidade física, primeiro é importante saber o que são capacidades físicas. Capacidades físicas são movimentos musculares, né, ou ações musculares que ordenadas e organizadas ali produzem um determinado movimento. Pensando a grosso modo, capacidade física é algo que todo mundo possui, porém, um vai ser melhor ou pior. O que vai determinar se um tem uma capacidade melhor que o outro é o quanto a pessoa treinou aquela capacidade. Tranquilo? Então agora eu vou falar para vocês algumas capacidades que são consideradas capacidades motoras básicas. Vou começar pela força. Então a força nada mais é do que conseguir superar uma resistência, ou seja, um peso, uma carga, eu consigo superar aquela carga e de acordo com o meu movimento, eu consigo fazer com que aquela carga seja superada. Por exemplo, se eu pegar um peso e elevar aquele peso, então eu estou conseguindo, por meio do movimento de flexão de braço, subir aquele peso. Ou eu posso empurrar, ou eu posso puxar. Então, a força é você superar um determinado peso ou resistência externa para que você consiga exercer um movimento. Basicamente, pensando na força, é assim que a gente entende. Tudo bem? Falando agora de velocidade. Então temos, quando a gente fala velocidade, já se imagina correr, né? Então velocidade é o tempo que você consegue fazer, né? Ou deslocamento. Vamos pensar em velocidade de deslocamento. É o tempo que você consegue sair do ponto A ao ponto B. Então quanto menor esse tempo, pensando na distância que você se deslocou, maior a sua velocidade. Então, quanto mais rápido, menor tempo para eu atingir determinado ponto. Então, pensando em velocidade de deslocamento, vamos pensar em velocidade de movimento de membro superior. Então, quanto mais rápido eu fizer o movimento de flexão e extensão do meu braço, mais veloz eu sou. Temos também a velocidade de reação. O que é a velocidade de reação? Ou que a gente muito ouve, tempo de reação. Então, velocidade de reação é quanto tempo eu vou demorar para responder a um estímulo. Então, vamos pensar aqui numa corrida. Então, suas marcas, prontos, e ao sinal sonoro, o indivíduo, né, o atleta, ele se desloca, né, em direção ao objetivo da atividade. Então, eu peço para o meu aluno correr do ponto A ao ponto B, só que ele só vai correr depois que ele ouvir o apito. Então ele vai ter dois momentos aí de velocidade. Velocidade de reação, o tempo que ele ouviu e reagiu na corrida, e a velocidade de deslocamento, quanto tempo ele vai demorar da onde ele está parado até o ponto de chegada, considerando aí a chegada dessa corrida. Falar para vocês sobre agilidade. Então, o que é agilidade? Quando eu trabalho agilidade, eu já coloco aí uma outra capacidade. Então, já falei para vocês de duas capacidades. Falei de força, falei de velocidade. Então, ao decorrer do tempo, das atividades que são propostas, a gente consegue perceber que quase nunca uma capacidade física está trabalhando sozinha. Então, vamos pensar na agilidade. Então, agilidade nada mais é do que eu mudar de direção, né? O meu corpo mudar de direção em velocidade. Então eu entrei com a capacidade física velocidade e
vou tentar mudar de direção de acordo com o estímulo ou a tarefa proposta. Então, pensando no slalom aí, que é o zigue-zague com os cones, zigue-zague com os obstáculos. Estou correndo e estou mudando de direção. Isso é agilidade. Estou correndo para frente, parei, voltei para trás, para a direita, para a esquerda. Então, em velocidade, você consegue fazer com que seu corpo mude de direção e continue em velocidade. Não bloqueie o movimento quando você precisar mudar de direção. Falando agora sobre coordenação. Então a gente ouve muito, coordenação grossa, coordenação fina. Então a coordenação é o ajuste, você vai ajustar de forma consciente, né, a sua organização motora para determinada tarefa. Vamos pensar numa coordenação que normalmente a gente ouve, coordenação ampla, coordenação grossa. Então, para eu realizar um determinado movimento ou uma determinada tarefa de ordem motora, pensando na coordenação motora grossa, eu preciso de grandes grupos musculares. Preciso de grupos musculares maiores para determinado movimento. Então, por exemplo, uma corrida com elevação de joelho, um skipping alto, pensando aí na corrida. Ou então, movimento da braçada do nado crawl. Então, eu estou usando grandes grupos musculares de forma coordenada e realizando o meu movimento. Então, quando eu uso grandes grupos musculares para determinado movimento, coordenação motora ampla, coordenação motora grossa. Quando eu preciso de pequenos grupos musculares para a realização de um movimento, por exemplo, a escrita, pequenos grupos musculares para realização de um movimento. Então, movimento mais preciso. Então, peguei o giz e fiz o risco. Então, peguei o lápis e fiz a escrita. Então, pequenos grupos musculares para a realização de um movimento ou de uma tarefa, coordenação motora fina. Grandes grupos musculares para a execução de um movimento, coordenação motora ampla ou grossa, realizando a exigência de grandes grupos musculares para eu conseguir fazer essa tarefa. Bem, bom pessoal, agora eu vou falar para vocês sobre a resistência. A resistência nada mais é do que a capacidade de você, dentro de um trabalho muscular, então vamos pensar no movimento muscular com uma determinada intensidade, por exemplo, uma corrida, né? Então é a capacidade de você resistir a um período longo na sua corrida sem fadigar, ou seja, eu resisti à fadiga, mesmo com o cansaço, mesmo com a dor muscular em determinado movimento, eu ainda continuo tendo a mesma eficiência. Então, a resistência é resistir a uma determinada intensidade de movimento, seja ele qual for, sem perder a eficiência. Então, vamos pensar assim. Se, por exemplo, na sua aula você pede para o seu aluno fazer uma corrida de na quadra de vôlei de um ponto ao outro, então são 18 metros, então ele vai e volta, nessa ida e nessa volta ele leva ali os seus 20 segundos e você só conta a ida e a volta, 20 segundos na primeira, 20 segundos na segunda e assim por diante. Quando ele chegar na quinta, se ele mantiver os 20 segundos, significa que ele está sendo uma pessoa resistente a esse movimento de corrida. Agora, se na quinta volta, né, digamos assim, ele, ao invés de 20 segundos, demorar 22, aí vai aumentando esse tempo de ir e voltar, ele está conseguindo fazer o movimento. Ele está conseguindo fazer o movimento, mas ele não está tendo a mesma eficiência. Ele não está sendo resistente. Então, em um momento, você já pode finalizar a sua tarefa ali de resistência. Por quê? Porque o movimento dele, a exigência muscular dele já está gerando desconforto e perdendo a eficiência. Então, toda vez que o seu aluno realizar um movimento, né, uma tarefa, por um período longo, sem perder a eficiência, ele está sendo resistente. Agora, se o movimento já começa a ficar diferente, já começa a perder um pouquinho da naturalidade, a resistência dele está
terminando, então ele já não está mais conseguindo superar a fadiga, que por consequência o movimento descoordenado é a fadiga reagindo ali em cima daquele músculo. Tranquilo? Agora vamos falar sobre o equilíbrio. Então nós temos a ação de equilíbrio, podemos dizer, o tempo todo dentro do nosso dia a dia aí. Então, por exemplo, eu estou em pé aqui, eu estou em equilíbrio. Se eu estou sentado, eu também estou em equilíbrio, porque se eu não manter uma postura para eu ficar confortável, meu corpo vai cair para um lado ou vai cair para o outro. Então eu entro em desequilíbrio. O equilíbrio nada mais é do que manter o meu corpo em um estado que eu consiga vencer ali, né, a gravidade. Então, para isso, eu vou recrutar alguns músculos que vai ser trabalhados ali, em algum momento ele vai contrair e vai me manter numa posição de equilíbrio ou numa posição que eu quero permanecer. Eu posso dividir o equilíbrio em 3 situações, né? O equilíbrio estático, que é o equilíbrio que eu estou aqui nesse momento. Se eu ficar em um pé só, né, eu também estou em equilíbrio estático, porque eu estou parado. Mas se eu dificultar, né, fazer algum movimento, mesmo estando em um apoio só, fazer alguns movimentos com membros superiores, eu vou continuar em equilíbrio estático, só que com recrutamento de músculos aí maior para que eu permaneça em pé. Temos o equilíbrio dinâmico, correndo, vou correr em cima de um banco, vou correr sobre uma linha, então eu tenho que permanecer naquela linha em equilíbrio para eu poder não cair nem para lá nem para cá, ou no banco. Então é o equilíbrio dinâmico que eu faço em movimento. Aí temos o equilíbrio recuperado, que eu venho de um estado de movimento e eu paro bruscamente e tento me equilibrar. Não posso partir para frente, então eu tenho que parar antes de uma linha, por exemplo. Eu parei e consegui me equilibrar ou consegui colocar meu corpo no estado confortável para que eu não caia ou que eu consiga superar a força da gravidade aí. Então venho correndo lateral, me desequilibrei, venho correndo lateral, me desequilibrei. Então esse equilíbrio recuperado é quando você vem de um estado de movimento e você tem que parar bruscamente, dependendo aí se você vai estar em um apoio ou 2, e você consegue manter esse equilíbrio corporal aí. Então, pessoal, passei para vocês algumas capacidades que são consideradas básicas para o desenvolvimento motor do seu aluno. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já curta. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Eu queria saber de você o que você achou desses exemplos, né, de capacidades físicas, tentando falar para vocês um termo mais fácil, né, de entendimento para que a gente consiga trabalhar dessa forma com os nossos alunos e tentar desafiá-los aí a estar sempre melhorando uma capacidade ou outra e também ter esse olhar de perceber qual capacidade física o meu aluno precisa melhorar, qual capacidade física eu preciso trabalhar mais com o grupo de alunos que eu tenho para que ele possa tentar igualar aí, né, chegar ou mais próximo uma capacidade da outra dentro do seu desenvolvimento. Então, fica por aqui mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.